Saudações, galera, um grande abraço a vocês. Vocês já pensaram sobre a origem da vida, como a gente surgiu, como os outros seres vivos surgiram? Vem comigo que vamos discutir sobre isso. A curiosidade sobre o surgimento do ser humano e da vida em si, ela vem desde tempos antigos. Civilizações antigas do Egito, da Índia, da Babilônia, eles pensavam que rãs, sapos, eram animais que surgiam do lodo dos rios, porque eles observavam esses animais muito associados a rios, então eles imaginavam que surgiam do lodo desses rios. Esse não é um pensamento equivocado para aquele período, porque nesse momento é um consenso pensar que a vida pode surgir da matéria não viva. Sabemos hoje que a Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos através de um processo de acúmulo de matéria e energia em um ponto do universo, originando uma grande explosão chamada de Big Bang. Contudo, só encontramos vestígios de seres vivos datados de 3,5 bilhões de anos, ou seja, a Terra ficou 1 bilhão de anos sem nenhum ser vivo habitando. Como eu citei, civilizações antigas pensavam que os seres vivos surgiam da matéria inanimada. Esse pensamento era consenso para a época. E aí a gente tem diversos pensadores, diversos cientistas, Aristóteles, William Harvey, Isaac Newton, René Descartes, Helmont, que a gente vai citar, e Nietzsche também, esses dois últimos como grandes defensores desse pensamento de geração espontânea ou abiogênese, lembrando que esse A é de negação, bio de vida e gênese de origem. Então, seria um pensamento que defende o surgimento da vida a partir da matéria que não é viva. O outro pensamento, que na época não era a maioria, é o pensamento da biogênese, de que os seres vivos só podem surgir a partir de uma vida pré-existente. Como defensores, a gente pode citar aí Red, Jablot, Spallanzani e Louis Pasteur, que a gente vai falar sobre eles. Jean-Baptiste Helmont defendia bastante a geração espontânea. E ele escreveu uma receita que ficou muito famosa. Ele dizia que ao deixar em um local escuro restos de pano, restos de alimento como trigo durante 21 dias, ia começar a surgir ratos. Esse pensamento surge da não compreensão da biologia dos ratos, da compreensão de ecologia, de modo que, ao observar ratos nesse ambiente, eles imaginavam automaticamente que os ratos estavam surgindo desse material. Em 1668, século 17, Francesco Redi fez um experimento para derrubar esse pensamento. Redi é defensor da biogênese, aquele pensamento que eu falei, onde os seres vivos só podem ser formados a partir de um ser vivo pré-existente. Redi fez um experimento com frascos de vidro, onde metade dos frascos ele colocou um pedaço de carne e deixou destampado, e a outra metade ele colocou um pedaço de carne, mas ele vedou a entrada da garrafa com gás que a gente usa para curativo. Ao fazer esse experimento, Red observou que nos frascos que estavam destampados surgiam larvas, e no frasco que estava vedado não surgia larvas. Mas, durante a condução do experimento, Red observou que essas larvas, na realidade, é uma fase do ciclo de vida das moscas, de modo que as moscas entram, têm contato com a carne, colocam ovos na carne, esses ovos amadurecem e desenvolvem as larvas, essas larvas vão se alimentar da carne e depois formar um estágio de pupa, para posteriormente passar para a fase adulta. Os abiogenistas, aquela galera que defendia a abiogênese, aquele pensamento de que a vida pode surgir da matéria inanimada, iria olhar para essas larvas e dizer que elas estavam surgindo dessa carne. Contudo, o Red deixou muito claro que as larvas estavam surgindo da eclosão dos ovos das moscas. E nos frascos que ele manteve fechado, impedindo o contato da mosca com a carne, não houve o surgimento das larvas. E com esse experimento, ele balançou aí o pensamento da geração espontânea, que, volta a falar, era a maioria na época. Em 1590, os holandeses Hans Janssen e Zacharias Janssen, eles desenvolveram um aparato que permitiu o aumento de objetos. Em 1665, Robert Hooke foi o primeiro a observar células. Ele fez uma observação de cortiça, aquele material que a gente usa para a produção da rolha de vinhos. Ali é um material de origem vegetal, e quando ele observou, ele encontrou pequenas esferas formadas na realidade por parede celular. Então a gente tinha células vegetais que já não estavam mais vivas, contudo a parede celular ficou mantida. E ao observar essas esferas, ele chamava de cela.
e daí deriva a palavra célula. Com a invenção desse microscópio, os abiogenistas retomam força, porque eles dizem que esses seres microscópicos que a gente não via são tão pequenos que eles não conseguem ter um aparelho reprodutor. Eles não têm um sistema reprodutor, logo eles não conseguem reproduzir. Se eles não reproduzem, eles estão surgindo da matéria inanimada. Junto a esse cenário de invenção do microscópio, Needham, que é um defensor da geração espontânea, ele desenvolve um experimento onde ele pega um frasco de vidro com um caldo nutritivo, ele ferve aquele caldo para esterilizar e deixa resfriar. Ao longo de alguns dias, ele observou que voltam a surgir seres vivos ali, mesmo ele tendo fervido o caldo e esterilizando. E aí Needham, ele diz simplesmente que os seres vivos que estão surgindo ali, eles estão se formando a partir daquele caldo nutritivo. Em 1776, quase um século depois, Spallanzani foi um outro cientista que reproduziu o experimento de Needham. Ele pegou um frasco de vidro com caldo nutritivo, ferveu aquele caldo e, ao ferver e esterilizar esse caldo, ele simplesmente vedou com uma rolha. E ao vedar a entrada desse frasco, observou que nenhum ser vivo surgia ali, mesmo ao longo de vários dias. E ele disse que nenhum ser vivo pode surgir da matéria inanimada. Para comprovar isso, o que ele fez foi pegar esse mesmo frasco, posteriormente ele tirar essa rolha, e ao tirar a rolha, foi possível surgir novas formas de vida. Spallanzani, ele simplesmente diz: é possível que a vida ela venha a partir do ar, tenha contato com o fluido nutritivo, com esse caldo nutritivo, e a partir daí possa se desenvolver formando novos seres vivos. Mas isso não foi suficiente. Needham, ele foi completamente contrário a esse pensamento, a esse experimento de Spallanzani. Ele disse simplesmente que Spallanzani ferveu demais o caldo nutritivo, degradando uma força vital. É isso mesmo. Eles acreditavam que existia uma força vital na matéria inanimada, e essa força vital era uma força que era possível dar origem a novos seres vivos. Finalmente, em 1860, Louis Pasteur fez um experimento que derrubou completamente o pensamento da geração espontânea. Ele pegou um frasco de vidro, encheu com caldo nutritivo, aqueceu o gargalo dessa garrafa e contorceu o gargalo, formando uma curvatura conhecida como gargalo pescoço de cisne devido a essa curvatura. Finalizando essa etapa, Louis Pasteur ele aquece esse caldo nutritivo, e esse caldo nutritivo vai formar um vapor que vai condensar no gargalo, formando pequenas gotículas que vão bloquear a entrada do ar. Passando alguns dias, Louis Pasteur observou que nenhum ser vivo se formava naquele fluido, e ele derrubou o pensamento da geração espontânea. Para confirmar, em alguns dias, ele quebrou o gargalo da garrafa e deixou exposto, observando novamente o surgimento de micro-organismos ali, e esses micro-organismos que estavam em suspensão no ar entravam em contato com esses nutrientes, passando então a se desenvolver naquele fluido. Então, se agora o pensamento da geração espontânea foi derrubado, como fica a ideia de pensar que a vida só surge a partir de uma vida pré-existente? Se a gente pensar dessa forma, eu tenho uma vida sendo formada de uma vida pré-existente, que por sua vez foi formada por outra vida pré-existente, e aí eu vou voltando no tempo. Nesses 3,5 bilhões de anos eu vou chegar à primeira forma de vida. Então, como teria surgido essa primeira forma de vida? Isso é tema para o nosso próximo vídeo.